concentração de capital e operações descentralizadas. Ao longo da década de 80, podemos perceber que a crise poupou os grandes grupos e apresentaram um crescimento sustentado. Este foi marcado, ou mais exatamente foi proporcionado, pelo reflorescimento de sua expansão internacional e pela forma assumida por essa expansão. Falando sobre a criação e aquisição de empresas existentes norte-americanas por estrangeiras, em 1994 e 1995 predominam as concentrações e fusões-aquisições feitas pelo capital estrangeiro, principalmente europeu. O número de fusões e aquisições em 1988 e 1989 foi mais de 4 vezes o número registrado em 82 e 83. Essas operações tomaram força a partir da perspectiva do mercado único a partir de 1987. Capítulo 4.2 Oligopólio internacional ou mundial. Atualmente, a forma de oferta mais característica no mundo é o oligopólio. O oligopólio mundial é entendido como um espaço de rivalidade por acarretar a interdependência entre companhias. Suas relações de dependência mútua de mercado delimitam esse espaço que é interligado ao pequeno número de grandes grupos que chegam a adquirir e conservar posição de concorrente efetivo no plano mundial. Mas, do mesmo modo que o oligopólio é um lugar de concorrência encarniçada, os grupos reconhecem sua mútua dependência de mercado, ou seja, existe sim uma colaboração entre eles. Capítulo 4.3 A medida da concentração mundial. A taxa de concentração mundial dá uma aproximação daqueles que efetivamente são capazes de sustentar uma concorrência global, atuando simultaneamente em seu próprio mercado, no mercado dos rivais e em outros. Após estudos feitos nos anos 50, chegou-se a um acordo sobre os indicadores de concentração. Entre 25% e 50%, o oligopólio era considerado fraco e instável. Oligopólios muito concentrados são aqueles onde as 8 primeiras empresas detêm entre 85% e 90% e as 4 primeiras empresas entre 60% e 65%. Os oligopólios moderados concentrados são aqueles em que o controle é de 70% a 85% nas 8 primeiras e 50% a 65% nas 4 primeiras. Os dados reunidos pelo relatório da TEP mostram que as formas muito concentradas de produção e de comercialização em escala internacional não são novidade, como podemos observar na tabela abaixo. Essa elevada concentração constitui uma característica dominante da oferta, que se estende na chamada fase de mundialização. Nessas empresas, o desaparecimento de um dos poucos concorrentes que restam leva a situações de puro e simples monopólio. Meu nome é Denis Franco e eu vou falar um pouco sobre a abertura dos antigos oligopólios nacionais. Entre os economistas que se interessam pela mundialização, ainda não existe um acordo geral sobre a necessidade de estudar as consequências da concentração mundial. Alguns especialistas continuam a dar atenção sobretudo às consequências, em matéria de concorrência, da abertura dos antigos oligopólios nacionais. É indiscutível o aumento do grau da concorrência em cada mercado nacional, considerado separadamente. Em certas indústrias oligopolistas, onde o efeito concorrencial da liberalização do mercado só se torna realmente efetivo quando acompanhado por uma penetração dos rivais, mediante investimento direto, é certo que o movimento de investimentos cruzados que se deu ao longo da década de 1980 atingiu fortemente as barreiras industriais que protegiam as posições dos oligopólios nacionais. Evidentemente, os autores americanos são particularmente sensíveis a esses efeitos, por diversas razões, a começar por seu avanço tecnológico e seu poderio financeiros. Os oligopólios americanos eram particularmente fortes e eficazes na defesa coletiva de suas posições. Tem-se então numerosos estudos, especialmente no setor da informática, sobre os efeitos da abertura dos oligopólios americanos e sua evolução sobre o efeito da concorrência japonesa. Schwartz publicou dados mostrando a queda da participação de mercado do maior produtor automobilístico nos Estados Unidos, sendo a General Motors. Na Itália, a Fiat e, claro, na Espanha, onde o fim do franquismo e depois a entrada do país na CEE levaram à eliminação das proteções que asseguravam à City quase 50% no mercado interno. A autora observa que, em compensação, em outros países, a compra de certo número de fabricantes, seja por outros grupos nacionais, caso da França, seja por grupos estrangeiros, caso do Reino Unido, contrabalanceou a queda e a concentração resultante da penetração externa e diminuiu a amplitude de seus efeitos. As circunstâncias que permitiram a abertura dos oligopólios nacionais também impediram que fosse um processo com efeitos unívocos. Devido ao movimento de fusões e aquisições que o acompanhou, esse processo levou à generalização das situações do oligopólio mundial, baseadas em níveis nada desprezíveis de concentração. Eu vou comentar um pouco a respeito do debate entre o termo correto ser concorrência entre oligopólios ou ser concorrência sistêmica.
Inicialmente, segundo anunciado em 1970 pelo economista Stephen Heim, a reconstrução dos capitalismos europeus e japonês e o renascimento de multinacionais nesses países iriam provocar a transição da internacionalização de capital, caracterizada pela extensão mundial do oligopólio doméstico dos Estados Unidos, para uma situação que assistiria ao oligopólio internacional, gerando então um mercado mundial integrado em uma forma sem precedentes. Em alguns anos depois, em 1998, M. Humpert publica um artigo sobre a teoria do oligopólio. Nele, Humpert prefere o conceito de concorrência sistêmica ao de oligopólio. Ele analisa que na teoria clássica de oligopólio, ela trata-se de uma estrutura estável com um número pequeno de produtores, que segue um princípio chamado P-Silus Labini. Nesse princípio, os produtores mantêm as quantidades produzidas mesmo aparecer algum produtor novo. Com isso, esse produtor novo hesita e renuncia, com medo dos preços caírem e da sua entrada não ser tão lucrativa. Defende-se que quem detém o oligopólio vai preferir uma concorrência tranquila e não de preço, visando o equilíbrio. Também supõe o equilíbrio de Nash, ou seja, nenhuma empresa espera melhorar sua condição com uma mudança de estratégia. Contudo, o economista Henry Cave já havia rompido esse quadro estático com seu artigo de 1974, analisando o investimento estrangeiro direto dos grupos americanos como extensão internacional de sua rivalidade oligopolista doméstica, introduzindo variáveis estratégicas. Com isso, o caráter estático da teoria pode ser corrigido sem abandonar o enfoque de oligopólio, ressaltando o caráter concentrado das estruturas de oferta. Por fim, para M. Humpert, considerando o grande avanço tecnológico e maior incerteza, o estudo das novas estratégias dos grandes grupos e de sua interação necessita o abandono da problemática focada apenas nas estruturas, e deve-se estendê-lo ao funcionamento, sendo esse então um enfoque sistêmico. Por considerarmos que a interação das estratégias é a essência do oligopólio, julgamos que se deve manter esse termo, porém há razões para a manutenção dele, sendo que o oligopólio mundial possui características próximas ao termo de concorrência sistêmica. O conceito de oligopólio também traduz muito melhor as dimensões de pertencer a uma estrutura de oferta, assim como as de persistência de barreiras de entrada. Agora eu vou falar a respeito dos custos irrecuperáveis e os efeitos dinâmicos de aprendizagem. A respeito das causas subjacentes à concentração, a economia industrial contemporânea apresenta abordagens complementares. Ela busca compreender por que no capitalismo atual, ultra internacionalizado, as estruturas de oferta muito concentradas são a regra e não a exceção. As abordagens utilizadas são teoria dos custos irrecuperáveis, vantagens diferenciais, informações imperfeitas e gestão dos custos de coordenação vindos da internalização. A teoria dos custos recuperáveis, elaborada por J. L. Gafar em 1991, defende que não apenas o investimento é necessário para uma companhia criar vantagens estratégicas, mas também o caráter de investimento a fundo perdido, que esse investimento possui, podendo este ser total ou parcial. Tem-se como princípio de que quanto maior o custo recuperável, maior é o risco para quem entra, sendo assim menos atraente as entradas. Com isso, as barreiras de saída, os custos recuperáveis tangíveis e intangíveis, são responsáveis por impedir a saída até quando os resultados econômicos são negativos, e acabam também desencorajando as entradas. Em períodos com elevadas mudanças tecnológicas e de maneira rápida, os custos recuperáveis das companhias aumentam, porque elas executam os investimentos de muito risco. Isso ocorre devido às mudanças internas dos investimentos, com maiores gastos em P&D e equipamentos específicos, caros e com pouca duração de vida. Também graças à grande incerteza que ocorre em épocas de grandes avanços tecnológicos. Tendo como base indústrias de forte P&D, investimentos produtivos específicos e onerosos, acredita-se que a tendência de concentração vem das vantagens diferenciais, onde os inovadores e imitadores rápidos se beneficiam, e com isso eles podem reconstruir ou consolidar as barreiras de entrada a esse setor. Segundo Giovanni Dossi, as vantagens diferenciais estão baseadas no efeito das curvas de aprendizagem dinâmica, juntamente com efeitos de preenchimento de mercado. Utilizando como exemplo uma indústria de semicondutores, tem-se como efeitos de aprendizagem elementos de aprendizagem clássicos, elementos de domínio tecnológico peculiares à operação de uma tecnologia nova e elementos de economia de escala na produção. As empresas que primeiro se beneficiam desses elementos ganham dianteira sobre os que ficaram para trás, lançando as bases do saber tecnológico novo, podendo se beneficiar das quasi-rendas de inovação, vindo da teoria schumpeteriana, e reinvestir imediatamente. Por fim, os efeitos de preenchimento de mercado acompanham e acentuam as vantagens diferenciais de que se beneficiam as firmas que se envolveram, com sucesso no começo da fase de emergência de um novo processo ou produto. O Federal Trade Commission criou uma série de indicadores que mediam condutas monopolísticas,
E um desses indicadores fala sobre a distância entre o grau de concentração técnica, que é a dimensão das fábricas e os locais de produção, resultante das características das tecnologias de produção, e o grau de concentração medido em participação no mercado. Os partidários da nova economia industrial discordam e consideram que, devido aos custos de transação enfrentados pelas companhias, a dimensão das companhias não será determinada pelas características da tecnologia de produção, e sim pela necessidade de reconciliar as exigências que obrigam as companhias a internalizar suas transações, com os custos de gestão da grande empresa, os chamados custos burocráticos. Neste capítulo, nos limitaremos a falar sobre a informação e suas consequências. A teoria da informação imperfeita e a necessidade de economizar nos custos de transação levaram a identificar um novo tipo de vantagem estratégica. De um lado, ficam as companhias que estão em condições de economizar nos custos de transação, organizando sua internalização. Do outro, as que são obrigadas a assumir todo o peso desses custos. De acordo com dois importantes economistas industriais japoneses, a informação representa uma das variáveis-chave no tamanho e configuração da grande companhia internacionalizada. Ela afeta tanto as suas fronteiras como a sua estrutura e gestão interna. As estruturas organizacionais, mediante as quais se produz informação, tornaram-se da maior importância para a capacidade de adaptação das companhias às condições mutáveis, tanto da demanda como da tecnologia. A natureza, a amplitude e a qualidade da informação necessária para produzir e vender em mercados internacionalizados e a qual a grande empresa tem acesso, explicam os graves problemas de viabilidade informacional enfrentados pelas pequenas e médias empresas. A fusão das tecnologias de telecomunicações e de informática e o surgimento da teleinformática permitiram às grandes companhias gerenciar melhor as economias de custos de transação e reduzir os custos burocráticos associados à sua internacionalização. Essas novas tecnologias tornam possível também uma melhor gestão das numerosas novas relações por parte das companhias. Externalização e empresas-rede. O termo externalização se remete a dois processos distintos. O primeiro diz em relação ao aprofundamento da divisão industrial do trabalho e dos serviços. O segundo, a oposição do termo internalização, no sentido da teoria dos custos de transação. Atualmente vem crescendo consideravelmente a gama de meios que grandes empresas conseguem reduzir seus recursos, a integração direta e evitar ter de ampliar continuamente seu mercado interno. Acordos de cooperação tecnológicos, segundo o autor, em algum lugar entre os mercados de hierarquias. Novas formas de acordos em terceirização. A nova modalidade de externalização pelas grandes companhias está relacionada à gama de procedimentos e meios de ações para organizar, reforçar e consolidar as eficiências do mercado. A perspectiva de estabelecer formas estáveis de dominação oligopolista. O grupo japonês Keiretsu e Toyotismo. O grupo japonês tem sido alvo de grande atenção pelo empresariado dos Estados Unidos e Europa, seja a nível de companhia individual ou Keiretsu, membro de um Keiretsu ou associada a um outro membro importante de um dos grandes grupos, pelo fato de que os japoneses chegaram a uma nova forma de relação sem perder a cadeia de valor. Os japoneses utilizam toda a gama de relações em cooperação e terceirização, mas não tem nada de Hello Corporation. O Keiretsu é definido como uma rede densa de vínculos de cooperação entre os membros do grupo. Seu objetivo é a cooperação e o fluxo de informações recíprocas entre os membros. Uma vez que os membros de um grupo industrial são coordenados por meio de suas relações com o mesmo grande banco e a mesma grande firma comercial, tanto pelos vínculos de participação no capital como pelas equipes na direção, eles também compartilham o laboratório de pesquisa, o pessoal do acompanhamento, da contabilidade e comercial e, se necessário, capacidade de produção. Ao construir um grupo ou associar-se a um grupo existente, pode fazer economias em relação aos custos de transação em que seria obrigado a incorrer se a transação se desse no mercado. O segundo ponto a ser observado pelos japoneses é a forma de gestão toyotista de produção, uma forma de deslocalização da produção de parte dos componentes anteriormente fabricados na fábrica central do grupo, para empresas juridicamente independentes, constituindo uma ruptura radical com os princípios da internalização, que no caso é o movimento final para a externalização com o objetivo de estender para fora, especialmente para terceirizados as exigências e meios de coerção ligados a hierarquias. A adaptação da internalização e as exigências também a novas oportunidades proporcionadas pelas tecnologias é um grande diferencial dos japoneses. Internalização das externalidades e quase integração. Antonelli adota o termo empresa-rede como uma forma de empresa alternativa e superior à hierárquica. A principal conclusão dele é que a telemática levou a uma queda nos custos médios de coordenação,
a qual tem sensíveis efeitos na dimensão das atividades organizadas de forma interna nas companhias, permitindo que empresas maiores funcionem de modo mais eficaz. Por sua vez, Le Borgne apresentou a quase integração vertical, que o uso da tecnologia leva a uma proliferação de especializações e a um aprofundamento de divisões de trabalhos em vários setores dentro de uma companhia, por conta de uma complexidade das operações, levando à desintegração técnica que permite um controle mais apertado dos custos e da qualidade, além de acrescentar as pressões econômicas e financeiras e a importância do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Assim, a empresa-rede é apresentada como uma nova forma de gerenciar outras hierarquias já existentes. Podemos perceber essa situação como mais comum no campo da biotecnologia.